Vamos então começar o tema 6. A prece segundo o Espiritismo, a prece na reunião mediúnica. Então nós vamos ver aqui, quando eles estão colocando, a pessoa que ora transforma-se em foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. A importância da prece, a importância da oração, a importância de nós mantermos um contato direto com Deus nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus. Nós vamos ver um trecho aqui do Livro dos Médiuns. Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo formas. Ele está falando aqui sobre a questão dos rituais de palavras sagradas, o que não deve ser dito, o que deve ser dito. Isso não tem a menor importância. Não é uma questão da palavra, do que é dito, mas do que é sentido. Não adianta se colocar uma oração extensa. Antigamente se pagava por palavra, então quem era mais rico tinha ali aquela oração que não acabava nunca para mostrar a sua riqueza. Nossa intenção é conversar com Deus nosso Pai, conversar com o nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus. Então é sentimento, não precisa nem dizer muita coisa, basta sentir, basta entrar em contato. Então é isso que ele está colocando aqui, é a questão da fé raciocinada, né? Entendida, a questão de se colocar o sentimento, de se colocar a palavra se for necessária, ou até sem a palavra. Porque um papagaio aprende a rezar, fazer uma oração, pode ser qualquer oração. Ele vai falar bonitinho, porque ele vai ser treinado para isso. Mas ali não tem sentimento, ali não tem emoção. Ali pura e simplesmente é o repetir um som. Então, o que nós estamos falando é de entrar em contato com Deus, entrar em contato com os espíritos superiores através da oração verdadeira. Então, por isso que ele está falando aqui que não tem essa colocação de que esta ou aquela palavra ou aquela fórmula vai fazer diferença. Não é isto. Então, por isso que ele coloca. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhe infundir confiança, né? Um mantra ou uma oração decorada, mas ele coloca tanta fé ali, ele coloca tanto o seu sentimento ali, a sua vontade de entrar em contato com os planos superiores, que realmente vai fazer diferença. É sempre a questão do sentimento. Por isso que ele diz, nesse caso, a eficácia não está na fórmula, nem na reza, nem naquilo que foi colocado, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Vamos aqui para o conceito da prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Esse trecho agora é do Livro dos Médiuns. Sua ação será tanto maior, quanto mais fervorosa e sincera for. Agora, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma evocação, é um chamado. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos encarnados ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Vamos lembrar aqui no livro Entre a Terra e o Céu, quando é uma menina de 15 anos que está ali orando para a mãe é desencarnada. E o capítulo se chama Prece Refratária. Ela está orando para a mãe desencarnada, pedindo ajuda. Ela acha que a mãe é uma santa, então ela está pedindo para a mãe que ajude a harmonizar a casa, a madrasta, as situações que eles estão vivendo ali.
na casa e a mãe é a causadora dessa situação, ela é a obsessora que está ali na casa, principalmente obsediando a madrasta. Então, o que acontece com essa prece? Por ela é uma prece sentida, é uma prece de todo o coração, ela é refratada. Ela vai ser ouvida nos planos superiores e aí eles vão chamar um mentor, que é o mentor que está ali cuidando, trabalhando com André Luiz e outros, e eles vão para casa para ver o que eles podem fazer, como eles podem auxiliar, sem intervir no livre-arbítrio e sem intervir no roteiro que foi montado, né, no plano espiritual, que cada um dos que estão ali montaram no plano espiritual e que precisam passar. Então é uma questão a oração é atendida, ela é atendida dentro das diretrizes de Deus, ou seja, dentro do respeito ao livre-arbítrio de cada um e do respeito ao roteiro, aquilo que a pessoa se comprometeu a passar. Então, vai vir na forma de suporte, né, de alicerce, de suportar a situação, de intuição, de inspiração, de fortalecimento para passar pelas vicissitudes que precisa passar. A gente precisa tirar de nós essas ideias lúdicas, infantis, de que vem alguém com uma fada madrinha, com um pozinho de pirilim-pim-pim, vai apagar tudo, vai mudar tudo, né? Eu vou ficar sentadinho esperando, vai vir um milagre que vai fazer tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Isso não existe. Isto é ilusão de criança mimada ainda. Nós precisamos fazer a nossa parte. O mínimo que nós temos que fazer são os nossos 10%. Por isso a questão do dízimo que nós vamos ver no Velho Testamento. Nós temos que realizar pelo menos 10% daquilo que precisamos fazer para podermos ter o merecimento de sermos auxiliados. Então não é só a questão dos 10% monetários que se dá para uma casa, para uma igreja ou para uma instituição, não. É os 10% nosso, do nosso esforço, do nosso trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte no mínimo, e o mínimo é o dízimo. O mínimo são os 10% que nós temos que suar, trabalhar, ter força de vontade e disciplina para realizar, para que a gente possa ter condições de ser auxiliado pelos planos superiores. Agora nós vamos ver benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e agora continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. O que ele está colocando aqui é a necessidade da prece ser um ato contínuo, de ser um movimento normal, aquilo que nós realizamos o tempo todo. Por isso que Jesus coloca vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quando eles saem da linha, entrar em oração. Por quê? Porque a prece nos eleva, nos muda de vibração, nos coloca em contato com o nosso mentor, com o nosso grupo familiar, aqueles que nos amam para nos auxiliar. E o que ele está colocando aqui, a questão do homem doente, o que acontece? Nós temos um livre-arbítrio. Uma pessoa que começa a fumar aos 10 anos, quando chega numa certa idade, está com problema pulmonar, está precisando usar balão de oxigênio, ela está ali pedindo a cura, ela vai poder ser atendida se ela não teve força de vontade para parar de fumar, se ela não teve força de vontade para cuidar, não teve disciplina para cuidar do corpo, que é uma dádiva, é um empréstimo que nós recebemos aqui na Terra, que nós temos que cuidar e devolver para a Terra da melhor forma possível.
Hoje, aqui e agora, eu estou montando o meu futuro, o de amanhã e o da minha próxima encarnação, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O corpo, a hora que eu deixar esse corpo aqui na Terra, o meu perispírito vai carregar todas as características, tudo aquilo que eu fiz para o corpo de bom e de mal. Se eu cuidei bem desse corpo, as minhas características que vão estar no meu perispírito vão ser boas. E é este perispírito, do jeito que eu saí desta encarnação, que vai montar o próximo. Eu sou herdeira de mim mesma. Então, se eu sacrifiquei o fígado, sacrifiquei o pulmão, sacrifiquei o estômago por estresse, por excesso de gordura, excesso de álcool, excesso de açúcar, seja porque descuido, fosse desencarno até como suicida inconsciente, meu próxima encarnação, meu próximo corpo vai ser montado exatamente com as mesmas circunstâncias e da mesma forma que eu deixei o último. Por isso que nós vamos ver crianças recém-nascidas com cirrose, com problema pulmonar, com câncer e uma série de outros problemas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se nós cuidarmos de nós, mental, espiritual e fisicamente, nós estamos plantando hoje o que vamos colher amanhã, no nosso próximo corpo físico, na nossa próxima reencarnação. Outro grande benefício Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vem sustentar, né? Sustentar no sentido de dar suporte, né? Dar-lhe forças. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. De sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Esses espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. E agora nós vamos ver um trecho do livro que eu estava comentando, Entre a Terra e o Céu. É do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Então, da luz suprema para a treva total lá nos abismos, ou o inverso, da treva total dos abismos para a luz suprema, nós temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, como o André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos, o hausto do Criador. Nós estamos mergulhados nessa respiração, esse pensamento do Criador. E esse fluxo e refluxo é como as coisas caminham. O universo está em expansão, nós estamos caminhando. Então, é o fluxo, é a corrente que vai. E o refluxo é o recolhimento, é a introspecção, é a meditação. Nós precisamos aprender a caminhar e a evoluir dentro desse fluxo e refluxo do hausto do Criador. Eu vou repetir a colocação que André Luiz está fazendo aqui no livro. Entre a Terra e o Céu. É um livro imperdível. Como todos, né? Da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, estão escalonados, tem uma hierarquia, né, dos espíritos conforme a sua evolução. E cada um trabalha junto ao fluido cósmico, materializando, trabalhando esse fluido cósmico dentro da sua capacidade, dentro da sua evolução e ajudando, trabalhando, dando suporte àqueles que estão numa situação, digamos assim, inferior em termos evolutivos, mas que têm vontade de se modificar, que têm disciplina para se transformar. Não é o desejo, não é o blá blá blá, não é desejo, é vontade, como a gente vê no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelo Chico. A vontade, ela catapulta a nossa evolução, vontade verdadeira, né, de transformação. Porque aí, como
o Kardec coloca, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço para a sua transformação moral. Não é pelo que se transformou, porque ele fez, não. É o esforço que faz para se transformar. E é esse esforço que nos dá o mérito para podermos receber auxílio. É o que ele está colocando aqui, né? Esse fluxo e o refluxo do sopro do Criador, né? Tanto na suprema iluminação como na suprema escuridão, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, nós vamos ter esses benfeitores, né? Nós vamos ter seres incontáveis escalonados na sua hierarquia em todos os tons do instinto, né? Essa evolução caminha em todos os tons, vai do mais escuro até chegar na pureza total, né? Na angelitude. Em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina. Qual que é a energia divina? O fluido cósmico universal, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, do nível do trabalho que eles estão realizando dentro do nível evolutivo que eles estão, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhares de criaturas. Nós somos assistidos o tempo todo por uma legião. E conforme for nosso pensamento, nosso sentimento, a vibração que nós emanamos, nós vamos ter mais amigos ou mais inimigos, mas que nós vivemos num condomínio, e isso é importante que a gente entenda. Esse condomínio vai ser formado por similaridade, por sintonia. Por isso é tão importante a oração, por isso é tão importante o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar limpa a nossa casa. Limpa energeticamente, da mesma forma que a faxina limpa da poeira, daqueles bolos de sujeira que vão formando, o Evangelho no lar limpa energeticamente os miasmas, as formas de pensamento. E nós precisamos de um templo, a nossa casa é o nosso templo. Esta casa física é o nosso templo individual. Nossa casa material é o nosso templo familiar. E nós temos que construir esse templo mais limpo, mais iluminado energeticamente possível, para que a gente, quando entre em casa, encontre paz, encontre tranquilidade, encontre um ambiente protegido. E o que protege o ambiente é a oração. Por isso, a importância da prece em todos os sentidos. A gente não pode esquecer o Chico, quando ele dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Tamanha força, tamanha energia. Então ele coloca aqui, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, dentro do merecimento, dentro da capacidade evolutiva, dentro do merecimento através do pensamento e da vontade daquele que está realizando a sua modificação, o seu aprendizado, a sua transformação moral, a sua reforma íntima. Isto aqui está no livro Entre a Terra e o Céu. E aí nós vamos ver aqui a ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador, né? Essa é a colocação que o Kardec coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com o pensamento, guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. O que ele está colocando aqui? Quando nós por sintonia, nós entramos em contato, se nós estamos fazendo uma prece sincera, sentida, e aí principalmente de gratidão, quando nós estamos orando para os outros, a gente precisa deixar de ser mendigo, de ser pedinte, ficar o tempo todo pedindo. A oração é basicamente para conversarmos com o nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus, para pedirmos ajuda para os outros, para aqueles que necessitam e para gratidão. A gente esquece
de agradecer tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem. Então, quando ele coloca aqui, quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, um desencarnado, esse pensamento pode ser de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, não faz diferença. Estabeleces uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, essa corrente fluídica se une. Quando nós fazemos uma oração sentida verdadeira, nós entramos em contato com todos aqueles que estão orando na mesma sintonia, na mesma frequência no universo. Não é só aqui no nosso bairro, na nossa cidade ou no nosso país, ou no nosso planeta. É no universo. Isso monta uma corrente, isso monta uma energia, isso cria um campo vibratório imenso. Por isso, a diferença que a prece faz em nós, no nosso entorno, né? E naquele para quem nós estamos endereçando a prece. Nós vamos ver no livro psicografado pelo Divaldo, do Filomeno de Miranda, Rumo ao Planeta de Regeneração. O Filomeno de Miranda está dentro de uma UTI de Covid, porque o livro todo se passa ali durante a Covid, e ele está junto com Eurípides Barçanufo. E aí ele vê passar uma luzinha, uma luz com fundo musical. Então ele vê aquela energia, aquela luz passar, ouve aquela música e vê que ela chega a uma pessoa que está ali na UTI do hospital. E ele pergunta, perdão, para o Filomeno, o que é isso? Aí o Filomeno fala, é uma oração chegando. É alguém que está orando por ele. E esta oração está chegando como um bálsamo, que vai aliviar ali o seu sofrimento, vai lhe trazer energias, esperança. Nós estamos falando que vai curá-lo, vai impedir que ele desencarne? Não, não é isso que nós estamos colocando, porque os desígnios e a vontade de Deus, a gente não tem capacidade de entender, mas eles são justos e misericordiosos. Vai acontecer o que for o melhor para aquela pessoa, mas ela vai se sentir amparada, vai se sentir amada, ela vai ter um lenitivo, ela vai ter um analgésico ali para o seu sofrimento. A gente vê muito isso em relação aos suicidas. No livro Memórias de um Suicida, né, que é psicografado pela Ivone Pereira, o espírito é o Camilo Botelho, e na realidade é o escritor Camilo Castelo Branco. Ele coloca ali como as orações, quando chegam ao suicida, ela faz com que aquela dor, né, do tiro, do veneno, do enforcamento, aquele sentimento, aquela dor que fica o tempo todo naquele looping revivendo, aquilo alivie, é um anestésico, é um bálsamo, é uma energia que faz com que ele saia um pouco daquela monoideia, daquele sentimento que fica revivendo o tempo todo o ato do suicídio, e além de ter um alívio para o sofrimento, ele também tem ali um momento de energização, de um pouco de elucidação, e ele pode pedir ajuda, ele pode ali naquele momento conseguir colocar a sua mente numa situação um pouquinho melhor para poder ser ajudado, para poder compreender um auxílio, poder pedir um auxílio. Então a importância da prece, ela foge até da nossa capacidade de entendimento. E ela precisa ser exercitada. A prece não pode ser uma boia que é jogada para alguém que está morrendo afogado. Aquela pessoa que se agarra na prece na porta do hospital, no meio de um acidente ou no meio de uma doença, por desespero. Não é isto. A prece, ela tem que ser um caminho montado por nós. Porque quando a gente começa o caminho, você vai na picada ali, abrindo o caminho. Depois você compacta esse caminho, limpa tudo em volta, você vai montando uma estrada, vai pavimentando. Então, a hora que você precisa chegar no outro ponto, aquela estrada está pronta, vai rápido. Na hora que você tem uma necessidade, a tua conversa com Deus, a tua conversa com o Mestre, com os espíritos superiores é instantânea. Você está acostumado a orar o tempo todo. A oração faz parte do seu dia a dia, faz parte das suas emoções, faz parte do seu vivenciar as 24 horas do dia, vivenciar conversando com os espíritos superiores. O único jeito de se fazer isso é através da prece.
Então nós temos que entender que não é uma coisa esporádica para se fazer numa necessidade suprema. Não, é uma coisa cotidiana, uma conversa cotidiana, principalmente a gratidão. É a prece que mais nos acalenta, que mais nos dá aconchego, é a da gratidão. Vamos continuar aqui. Como ele diz assim, é assim que os espíritos ouvem a prece, que ela caminha no ar, como o som caminha, o som é levado através do ar. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Pode ser na treva, aqueles que estão necessitados por quem a gente está orando, como os espíritos superiores a quem nós estamos pedindo auxílio, estamos pedindo suporte, né, sustentação. E aqui nós vamos para a maneira correta de orar. Nós vamos ver que Jesus coloca em Mateus capítulo 6, de versículo de 9 a 13, o Pai Nosso, né? E ele coloca aqui, a oração apresenta em geral 3 características fundamentais anunciadas no Pai Nosso. Modelo de prece ensinada por Jesus. O louvor, pedido e agradecimento. O louvor a Deus, o pedido e o agradecimento. Allan Kardec analisa a importância desta oração, da oração Pai Nosso, né? Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. É falar a prece, falar a oração do Pai Nosso, sentindo, entendendo cada palavra que se está dizendo. Não é o papagaio repetindo, pensando noutra coisa. Tá ali, Pai Nosso, blá, 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 ou eu preciso ir no mercado, preciso fazer... Não, é sentindo cada palavra. Pai Nosso, Pai de todos nós, somos todos irmãos, que estais no céu, o céu é dentro de nós. O céu e o inferno é uma construção nesse nosso templo interior, está dentro de nós. Santificado seja o vosso nome, sagrado demais para ser dito, para ser usado em vão o nome de Deus. Venha a nós e ao vosso reino. O vosso reino está sendo montado aqui no céu, no nosso templo interior, dentro de nós. Venha a nós, nos auxilie, nos ajude para que possamos dominar o ego, dominar os desejos, dominar as tentações, e possamos construir esse templo iluminado dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, assim na terra, no mundo material, nas coisas ilusórias desse mundo, nas provas e provações ou expiações que eu preciso passar, como no céu, como no meu mundo interior, como na minha vida espiritual, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. É um trato que nós estamos fazendo com ele. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, mundo material, como no céu, mundo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não está falando do pão que alimenta o corpo, porque ele mesmo colocou: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, nem Salomão se vestiu como eles. Não é este, é o pão da verdade, é o pão da vida, é o pão do conhecimento, é o pão do aprimoramento. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que possamos aprender com todas as situações, com todas as pessoas, com tudo que se nos apresenta, que possamos entender as lições que nos são trazidas todos os dias, todas as horas do dia. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o mesmo peso e a mesma medida. Me trate como eu trato o outro. Me perdoe se eu perdoar o outro. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação é criada por nós. A tentação é criada pelo nosso ego, pelos desejos que nós temos das coisas ilusórias do mundo, das bobagens.
Para quem está fazendo regime, um pedaço de bolo de chocolate é uma tentação. As tentações são criações nossas. Então, o que nós estamos falando aqui? Não nos deixeis cair em tentação. Senhor, me auxilia a lidar comigo, a lidar com esse ego, a lidar com os desejos que eu crio, com as tentações que eu crio o tempo todo. Me ajuda a me desapegar, me ajuda a me libertar. E livra-nos, Pai, do mal. Que mal que nós estamos pedindo que Ele nos livre? O mal que existe em nós, o mal que nós fazemos aos outros, porque tudo que Jesus coloca é para dentro, não é para fora. Nós não estamos pedindo, me livra de todos os males, quer dizer, me põe uma redoma, eu estou aqui de enfeite na terra. Eu vim a passeio, eu vim aqui fazer uma excursão. Ninguém veio a passeio. Ninguém vem aqui para comer, dormir, procriar e pagar as contas. Todos nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para nos modificarmos. Então, livra-nos, Pai, do mal que existe em nós. Me ajuda a me limpar. Me ajuda a não fazer mais mal a mim mesmo e principalmente não fazer mais mal aos outros. Porque ninguém faz tanto mal a mim quanto eu mesma. Eu me saboto. Eu atrapalho a minha evolução. Eu atrapalho o meu desenvolvimento. Então, quando eu peço, livra-nos, Pai, do mal, o mal que existe em nós, o mal que fazemos aos outros. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, entendendo, sentindo cada palavra que nós estamos dizendo, conversando com Deus, nós estamos fazendo um louvor, nós estamos fazendo um pedido e nós estamos fazendo um agradecimento. E é isso que o Kardec está nos colocando no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí depois ele coloca aqui como orar em secreto. E aí nós vamos ver quando Jesus também coloca no capítulo 6, só que agora é o capítulo 6 de 5 a 7, se eu não me engano, quando ele diz: na seguinte passagem do Evangelho, Jesus ensina que durante a oração a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E aí nós vamos às palavras de Jesus em Mateus. E quando orardes, não oreis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. O que Jesus está colocando? Se fecha dentro de ti mesmo. Entra para dentro e conversa com o nosso Pai. Fecha a porta do teu quarto, ou seja, fecha para o mundo. Se isola do mundo, se isola das ilusões, dos desejos, dos apegos. Se isola do mundo. Fecha a porta do teu quarto interno e em secreto conversa com o nosso Pai. É isso que Jesus está colocando. Quando ele diz aqui: é importante compreender que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico ou postura especial, física ou mística. Representa apenas o estado de comunhão com Deus, mesmo aquele que ora esteja a sós ou rodeado de uma multidão de pessoas. Nós podemos fazer as nossas orações sem que ninguém perceba. A gente pode sentar à mesa, eu faço isso sempre, agradecer a Deus pelo alimento, pelo momento, pela família. É uma prece silenciosa, uma gratidão, um agradecimento. Ninguém precisa perceber. Nós podemos manter o nosso orar e vigiar em qualquer lugar, no trabalho, na rua, em casa, né, na condução. A gente fazer um instante de oração, de agradecimento. Entrou um pensamento que não é bom, e normalmente é sempre um pensamento que vai criar medo, um pensamento que vai criar algum tipo de receio. É assim que os nossos irmãozinhos instigantes vão minando a nossa mente. Gente, esse pensamento não é meu. Entra em oração, pede ajuda para esse irmãozinho que está ali, para nós, junto com eles, e nós possamos aprender no nosso dia a dia, e eles também, aqueles que estão conosco, possam aprender no seu dia a dia. E nós vamos caminhando juntos, vamos evoluindo juntos. Aqui nós vamos ver um trecho do Martins Peralva, né? Martins Peralva tem o livro O Pensamento de Emmanuel, né? Tem várias colocações dentro do que o Emmanuel coloca nos seus livros. A prece outra coisa não é,
senão uma conversa que entretemos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Senhor e Mestre, com os nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, né? Fechado dentro de nós, revestido de unção e fervor, em que o filho pequenino e imperfeito, nós somos crianças, somos imperfeitos, somos infantis, fala com o Pai, poderoso e bom, perfeito das perfeições. Aí depois nós vamos ver aqui, a oração deve ser simples, sem excessivo palavreado. Não é o número de palavras, não é o tamanho da oração, é o tamanho da fé, é o tamanho do sentimento que vai fazer a diferença. Jesus orienta. E aqui nós vamos ver um trecho de Mateus também, né, no capítulo 6, sempre aqui nós estamos dentro do capítulo 6, só que agora dos versículos 7 a 8, né, a continuação. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios. Gentios são os não-judeus. Não pode esquecer que Jesus é judeu, falando para judeus. Pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Ele sabe do que nós precisamos. O que nós precisamos é mudar a nossa vibração para poder ter acesso aos espíritos superiores, para que eles nos auxiliem. E para que a gente possa elevar a nossa vibração acima do nosso nível comum, a única forma que existe é através da oração, é através da prece sincera, verdadeira. O significado dessa lição do Mestre está clara conforme explica Kardec. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum, quer dizer, a prece em grupo, né? A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos em uníssono. O que ele está dizendo aqui? A prece em comum verdadeira. Você pode ter 3 ou 4 pessoas que estão ali orando em uníssono. Elas estão com o mesmo objetivo, com o mesmo fervor. Então aquilo é um fulcro de energia, de luz, é uma energia que atravessa o espaço. Você pode ter 1000 pessoas, 2000 pessoas no salão, onde tem 1 ou 2 que estão verdadeiramente orando. O resto está batendo língua. O pensamento pode estar até em silêncio, mas o pensamento está gritando, atrapalhando todo mundo que está em volta. A oração deve falar ao coração. Matias Peralva, citando Emmanuel, nesse livro que eu falei, O Pensamento de Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. A verdadeira prece não deve ser recitada, decorada, né, mas sentida. Não deve ser cômodo o processo de movimentação de lábios, emoldurado muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. A oração coletiva deve ser inteligível, ou seja, quem está orando em voz alta num grupo, a sua oração tem que ser clara, ela tem que ser com palavras simples, de fácil entendimento, para que todos que estejam ouvindo aquela oração possam sentir aquilo que o orador, que aquele que está orando em voz alta, coloque. Não tem sentido uma oração numa língua estrangeira que não se entende, não se sabe o que está falando. Pode ser um mantra. A pessoa pode fazer um mantra, o mantra como o Om, por exemplo, né, que os asiáticos, os budistas e outras religiões usam, ele reverbera, ele entra, né, em sintonia, ele entra em vibração dentro de nós. Mas é
É um mantra, nós não estamos falando de uma energia que vai fazer o nosso corpo entrar em vibração. Nós estamos falando da prece, da oração, que vai fazer um canal, é o nosso WhatsApp. Né? É rápido a nossa comunicação com os espíritos superiores. E essa comunicação se faz através do pensamento, através de energia, através de frequência. Esta energia é enviada através do fluido cósmico, através do ar, e ela vai atingir o seu objetivo quanto mais sincera, mais fervorosa ela for. Então vamos, a oração coletiva deve ser inteligível. A prece em conjunto possui força poderosa, conforme foi anteriormente anunciado, mas para isso é preciso ser realizada corretamente. O primeiro ponto a ser lembrado é que deve ser inteligível, como alerta o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Então é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5º, né? Versículo 15º. Epístola é carta, então é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se vossa linguagem, palavras de Paulo, se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, né, conhecíveis, fáceis de entender, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem e nada carece de linguagem, nada tem necessidade de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se eu não entendo o que o outro está falando, ou o que eu estou falando, ele não vai entender. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe, porque não está entendendo, não está sabendo o que está falando. Que fazer, pois? Pergunta Paulo. Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência, usando as palavras simples, palavras fáceis de entender, de fácil comunicação. A prece só tem valor, acrescenta Kardec, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo pensamento que lhe está conjugado, né? Como diz Emmanuel, se pensas, sentes, se sente, ages. Então é o pensamento, esse pensamento vem da onde? Vem do sentimento. E aí vem a ação. Por isso que ele diz, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, e continua aqui também com o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou qual ordem. Isso faz parte de algumas religiões, né? Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Quer dizer, julgar Deus mais sensível à forma, ao dogma, ao teatro, do que ao sentimento, do que a verdadeira expressão, o verdadeiro sentimento que se está colocando ali, é rebaixar Deus, a nossa ignorância, né? A nossa insignificância. A oração e as provações da vida. As provas e as expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, que é a lei imutável de Deus para o universo. Todos nós estamos dentro desta lei de causa e efeito. Então, as coisas que nos acontecem, Deus está me castigando. Não, eu só estou recebendo de volta aquilo que eu enviei. Então, se eu estou mergulhada nesta lei, o universo está nesta lei de causa e efeito, se eu emitir, eu vou receber de volta. Então, eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu emito, naquilo que eu envio. Se for bom, eu vou receber de volta, ótimo. Se for ruim, eu tenho que aceitar, eu tenho que me resignar. Aí nós vamos ver o Emmanuel colocando
num dos prefácios, se eu não me engano, agora me fugiu, mas num dos prefácios que ele faz no livro de André Luiz, que a obediência é o consentimento da razão. A razão, a análise da razão, leva à obediência. A resignação é o consentimento do coração. Então, quando nós entendemos, quando nós estamos ali emocionalmente, no nosso melhor sentimento, entrando em contato com Deus ou pedindo forças para vivenciar aquilo que está retornando. Então eu sei que eu enviei aquilo, não foi bom, estou recebendo de volta. E eu tenho este entendimento da lei de causa e efeito, a resignação é o consentimento do meu coração para passar bem, passar com resiliência por aquela situação que eu mesma criei e limpar o meu terreno para a próxima semeadura. Então, continuando aqui. As provas e ações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os vossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. A lei de causa e efeito. Se nós observássemos de certinho, nós seríamos felizes. Estaríamos aqui passando pelos aprendizados, pelas provas, que nós temos que provar que aprendemos e continuaremos o nosso caminho. O resto, as provações e a expiação, são resultado do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Voltando para nós. A prece, contudo, tem o poder de amenizar essas dores, amenizar essas provações, amenizar esse sofrimento da expiação, tornando suportáveis as agruras da existência, ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes e assim será para vós. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. E agora a gente vai ver a explicação do Kardec em relação a esse versículo. Seria ilógico concluir desta máxima, abre aspas, seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, fecha aspas. Que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar a providência divina, se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Como o pai, quando o filho chora, esperneia que não quer ir para a escola, ele vai levar o filho para a escola porque é o que é melhor para ele. Então nós podemos ser aquele filho birrento pedindo a Deus que não quer ir para a escola, não quer passar pela prova. Não estou nem falando da aprovação da expiação, não quer passar pela prova. Pediu a prova para mostrar que sabia a lição e está ali chorando, batendo o pé que não quer passar pela prova. Uma criança que está chorando, está batendo o pé que não quer ir para a escola. Mas o pai sabe da importância do estudo, do aprendizado. Vai levar ele na escola, que ele queira ou ele não queira. Então é assim que nossas preces são recebidas. Ela vai respeitar o livre-arbítrio, vai respeitar o roteiro que foi montado e aquilo que é melhor para nós, a curto, médio e longo prazo, que a gente não tem condições de entender e de ver. Aí nós vamos ver aqui a questão da orarmos e pedirmos a Deus, né, e a paciência, a questão da resignação, da resiliência, é colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos boas ideias e sentimentos, sem contudo impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório, aquilo, né, que foi colocado no nosso roteiro. Aí nós vamos ver aqui um trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da proteção e do amparo de Deus, né, que nós recebemos. Ele assiste Deus, né? Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme esta máxima, abre aspas, ajuda-te que o céu te ajudará, fecha aspas, e não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Né? A questão do dízimo, dos 10%, de fazermos a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará, faz a tua parte. E aqui continua no Evangelho, segundo o Espiritismo.
Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada a fazer da sua parte. É isso que nós queremos na maior parte das vezes. A gente quer uma fada madrinha, um pozinho de pirim-pim-pim, uma varinha mágica. Então eu fico sentadinho numa redoma de vidro, nada sinto, nada acontece, não passo por nada, e Deus vai fazendo as coisas por mim, vai resolvendo todas as situações. Isso é de uma infantilidade absurda, chega à beira o ridículo. Nós temos que fazer a nossa parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, nós adquirimos o mérito de podermos receber o auxílio através da intuição, através da energização que recebemos para termos forças, para termos resiliência, para passarmos por aquilo que precisamos passar para crescer, para aprender, para nos melhorar. Aquilo que é melhor para nós, embora a gente não perceba, não saiba. A oração e o perdão das ofensas. Nós vamos ver aqui, ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, porque é o que nós somos, é importante que pelo menos durante a oração demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual, nossa vontade de mudar, aquilo que nós estamos verdadeiramente trabalhando para mudar em nós. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. Isto aqui está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Perdoe para poder ser perdoado. E aqui nós vamos à prece, na reunião mediúnica. Né? E aí nós vamos ver que o Espiritismo, Kardec coloca em todos os seus livros, que é absolutamente necessário uma prece antes de cada trabalho, seja ele qual for. Qualquer coisa que a gente vai fazer na reunião espírita, na casa espírita, tem que começar com uma prece. E ele coloca aqui na revista, um trecho da Revista Espírita. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, a utilidade da prece, não é por espírito de sistema, não é criar uma regra, não é um dogma, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Através da observação, da conversa, dos esclarecimentos dos espíritos, ver a eficácia da prece. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo, abre aspas, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Fecha aspas. Por que 2 ou 3? Porque nós crescemos em grupo, caminhamos em grupo, porque precisa da troca energética, da fraternidade, da empatia, né? Da troca de energia de um ser humano com outro, isso precisa de mais um. Por isso que Jesus coloca onde 2 ou mais estiverem, lá estarei. Verdadeiramente estiverem em oração, estiverem entrando em contato com Ele, lá Ele estará. Estão reunidas em nome de Jesus duas, três ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Aquilo que eu estava falando, pode ter 2 ou 3 ali verdadeiramente juntas e criam uma energia fantástica, e pode ter 2.000 pessoas que ninguém está ali orando. Se tiver, às vezes é 1 ou 2. Aí nós vamos ver aqui um trecho do Evangelho. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anima. Né? O sentimento que verdadeiramente está entre elas. E agora nós vamos ver uma colocação que o Kardec faz no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, questão 331, que precisa ficar muito bem gravada em nós. Neste sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força ele terá. Nós temos que entender que a reunião mediúnica, o grupo mediúnico, é um ser coletivo. Vai ser o resultado da união das energias de todos. Então, um grupo que está ali, verdadeiramente unido, numa união fraterna,
numa boa vontade, numa vontade de melhorar, numa vontade de aprender, numa vontade de estudar, de realmente servir, de fazer um bom trabalho, esta união vai atrair para trabalhar com eles espíritos que querem evoluir, espíritos que estão trabalhando, espíritos que estão se esforçando também para trabalhar, ou seja, espíritos mais elevados. Afins atraem afins. Aqueles que estão reunidos de qualquer jeito, meia boca, não querem sacrificar, que não quer ter comprometimento, que falta por qualquer coisa, que não se prepara, que não está ali realizando a sua reforma íntima, que está indo de qualquer jeito, ele também vai receber espíritos que estão indo de qualquer jeito, que estão na meia boca. Então não vai, pode vir, pode não vir, pode ajudar, pode não ajudar. São afins atraem afins. Então aquele trabalho, aquela reunião vai ter mais espíritos elevados trabalhando em conjunto e vai servir mais e melhor conforme a sua união. Por quê? Porque se torna um ser coletivo, uma energia única. Pode ser 8, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 5. A hora que se unem, forma uma única energia. E é esta energia que vai ser reconhecida e trabalhada no plano espiritual. E por sintonia a essa energia é que vai ser recebido os trabalhadores espirituais que trabalharão com eles. Eu vou repetir. Isso é muito importante que se entenda. Vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade para tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro. Pois, abre aspas, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Isso é do livro dos médiuns. Quando a gente fala de um meio simpático, nós estamos falando de amorosidade, de acolhimento, de vontade de servir e de ser útil. Porque um espírito, um suicida, por exemplo, que é um espírito extremamente necessitado, quando ele chega num ambiente que ele é acolhido com amor, que ele é acolhido sem julgamento, que ele é acolhido com a maior vontade daqueles que estão ali para auxiliá-lo, não só aquilo lhe serve como lenitivo, como um bálsamo para lhe aliviar a dor, como as energias, a corrente magnética, energética que ele recebe dos médiuns, da corrente de sustentação dos trabalhadores encarnados que estão ali, e por similaridade os desencarnados que estão ali também, vão fazer que ele tenha uma lucidez, vão fazer que a mente dele se aclare, que ele tenha a capacidade de poder receber uma ajuda, de entender o que o dialogador está falando e absorvendo, entendendo essas palavras, possa ser auxiliado. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e dos que fazem sofrer como os obsessores. Então, o que eu estou falando, ela faz com que ele entenda que ele está fazendo alguma coisa errada, que ele caia em si, que ele possa pedir ajuda, que ele possa querer se modificar. Tanto aquele que está sofrendo, como aquele que está fazendo sofrer. É a energia da prece que vai criar toda essa modificação no ambiente. E naqueles que estão recebendo esse magnetismo, essa energia. Às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso. Sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas ou a acontecimentos que lhes produziram graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. Por isso que eu estava falando do suicídio. Nestas condições, a prece não é só indicada, como representa um ato de caridade, de amor ao próximo. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar o seu sofrimento. Eu estava colocando, ela não só alivia como bálsamo,
como anestésico, mas abrevia os sofrimentos, porque faz com que ele tenha ali condições de sair da monoideia, sair daquele círculo vicioso, né? Ter condições de receber um auxílio, ter condições de pedir ajuda, pedir perdão, de querer se ressarcir. Nós vamos ver, tem uma palestra do Divaldo que, na internet, onde ele coloca que ele era muito novo, na época ainda que havia os obituários nos jornais e que se colocava quando a pessoa era suicida, coisa que não se faz mais há muito tempo, e ele pegava os obituários e orava todos os dias para as pessoas que estavam no obituário. E ele viu um rapaz muito novo que se suicidou, e ele se compadeceu daquele espírito e passou a orar para aquele espírito todos os dias. Todos os dias ele fazia uma prece para aquele suicida. Depois de algum tempo ele recebe a visita desse rapaz, que vem agradecê-lo, porque ele recebia todos os dias as preces do Divaldo. No começo elas eram só bálsamos, né? Eram anestésicos para a dor e para o sofrimento que ele tinha por causa do suicídio. E depois aquelas energias, aquela prece vão fazendo com que ele tenha mais clareza, que ele tenha mais entendimento, que ele pudesse se arrepender, que ele pudesse pedir ajuda, que ele fosse ajudado. Nós vamos ver em todos os livros do André Luiz que os auxílios eles caminham por intercessão. Então o Divaldo estava ali sendo um intercessor, pedindo por ele. E ele recebe ali aquela ajuda, e isso faz com que ele possa ser socorrido, que ele possa melhorar e que ele esteja em condições bem melhores, tão melhores que ele possa estar ali agradecendo ao Divaldo pelas orações que o Divaldo fazia para ele. Então, oremos pelos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Oremos principalmente pelos suicidas, porque essas preces chegarão até eles e isso será um bálsamo, um lenitivo e um auxílio para que eles possam continuar estudando, continuar aprendendo, continuar caminhando. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, ser socorrido ali no vale que é trabalhado por Maria, poder, né, ir para o hospital, poder ir para a mansão Esperança e continuar os seus aprendizados e se preparar para uma reencarnação. A prece é fundamental para a nossa mudança interior, e mudando o nosso interior, automaticamente nós estaremos mudando a nossa psicosfera, mudando o exterior, mudando a sintonia daqueles que estão convivendo conosco. Muda tudo. Oremos. Oremos pelos que nós amamos e oremos por aqueles com quem nós temos dificuldade de lidar, porque a oração vai amenizando todos os estados emotivos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver classificação da mediunidade e efeitos físicos. Até lá!